Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Muito bom dia. Vamos colocar de pé. Iniciar essa manhã cultuando ao Senhor, adorando quem o Senhor é. Amém. Quero ler um texto com vocês, que está aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 16 ao 19, que diz assim: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo, nesse momento, enquanto ele estava sendo rejeitado pelo povo de Nazaré, o povo da própria cidade dele, ele foi e declarou essas palavras do profeta Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para fazer tais e tais coisas, para expulsar demônios, para proclamar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos. Eu estou aqui, Jesus dizendo, eu estou aqui para proclamar o ano aceitável do Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo que nós estamos no ano aceitável do Senhor. Nós podemos ser aceitos por quem Ele é, nós fomos aceitos por quem Ele é, não por causa de nós mesmos, mas por causa do sacrifício de Jesus. Jesus se manifestou para isso, para declarar diante de nós que por meio do sangue dele nós somos aceitos pelo Pai. Por meio do sangue de Jesus nós fomos eleitos, por meio do sangue de Jesus nós fomos amados, por meio do sangue de Jesus nós fomos justificados e hoje nós podemos ter paz com Deus. Nós podemos aproximar diante de Deus a cada manhã, a cada noite, a cada tarde, a cada madrugada nós podemos aproximar do Senhor, afinal nós somos aceitos pelo sangue de Cristo. Nós somos aceitos por meio do sangue de Jesus. Amém? Semana passada nós falamos do maior motivo que nós temos para nos alegrarmos, que é o fato dos nossos nomes estarem escritos no livro da vida, estarem escritos nos céus. Seu maior motivo de alegria é esse, que você foi aceito pelo Senhor. Então vamos nos alegrar essa manhã, porque nós somos livres, porque nós somos amados, porque nós somos escolhidos pelo Senhor, pelo Pai das luzes. Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Coloque a mão no seu coração. Comece a orar ao Senhor. Peça para que Ele te dê ainda mais fé de que você é aceito, que você é justificado. E que o Senhor renove hoje mais uma vez essa alegria dentro do seu peito. Senhor Jesus, nós consagramos essa manhã a Ti. Nós consagramos esses primeiros momentos a Ti, Jesus. Você é o primeiro das nossas vidas. Você é o primeiro do nosso coração. Você é o primeiro entre nós, o primeiro neste lugar. Nós estamos aqui porque nós queremos Te adorar, Jesus. Nós queremos iniciar os nossos dias totalmente dependentes da Sua graça, totalmente dependentes do Seu favor. E nós Te agradecemos porque o Senhor faz questão de declarar todos os dias quão amados nós somos. O Senhor faz questão de declarar todos os dias que nós somos aceitos pelo Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque por meio do Teu sangue nós podemos entrar, nós podemos fazer parte do ano aceitável do Senhor. Nós podemos fazer parte dessa filiação, dessa adoção. Nós Te agradecemos por toda a Tua bondade, por todo o Teu amor que passa sobre este lugar. Nós Te agradecemos porque nós somos aceitos. Nós Te agradecemos porque nós somos amados. Nós Te agradecemos porque o Senhor não nos rejeita. Nós Te agradecemos porque o Senhor não nos abandona. Nós Te agradecemos porque o Senhor mesmo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, todos os dias das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pela Sua bondade.
Muito obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos fez aceitos pelo Pai, por meio da tua cruz, por meio do teu sangue, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Chama nosso pastorzão Gesmiel, ele que vai trazer a mensagem para nós hoje. Amém. Vamos orar pela vida dele. Estenda suas mãos para cá. Amém. Senhor Jesus, nós queremos abençoar a vida de Gesmiel. Em nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor use a vida dele essa manhã, use a vida dele nesse dia. Nós cremos que o Senhor tem dado a ele esse ministério da reconciliação, tem dado a ele esse ministério para proclamar as boas novas, para proclamar a verdade de Cristo Jesus. E eu oro para que o Senhor libere da sua unção, libere da tua vida, que o Senhor capacite cada dia, Senhor, todos os dias, a ser esse ministro da tua graça, esse ministro do seu evangelho, Pai. Nós abençoamos a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que bom estar aqui com você nessa manhã. Não sei você, mas eu gosto do culto da manhã, irmãos. Eu sei que os irmãos ficam com sono. Amém? Glória a Deus. Mas é tão gostoso entregar o primeiro tempo ao Senhor, né? Ainda mais quando eu estou fazendo isso juntamente com você. É bênção demais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos partilhar uma palavra bem rapidamente aqui. Nós temos falado sobre o reino de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu não sei o quão convencido você já está de que há um reino entre nós. Amém? De que Jesus inaugura esse reino, Jesus estabelece um novo tempo, um tempo onde um rei é chegado e aonde esse rei chega, ele governa. Portanto, nós cremos que eu e você, redimidos, salvos, nós estamos inseridos em um outro governo. Amém? O governo de Cristo, o governo do Rei Jesus. Diga glória a Deus aí. Aleluias, irmãos. Deus é tão bom, aleluias. Mas nós, no domingo passado, pudemos aqui observar uma das características desse reino, um reino de alegria, como diz Paulo, né, que o reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Há muitos ingredientes que nós podemos perceber e há uma certa preocupação da nossa parte de que de fato você tenha em algum nível percebido o reino de Deus. E eu vou fazer uma pergunta que eu fiz aqui esses dias. Você percebeu esse reino de Deus em algum momento na sua semana? Esse reino de Deus, esse governo de Cristo, ou os desdobramentos, as características, né? Aquilo que acontece no reino, será que você percebeu em algum nível isso na sua semana? Amém? Não vou pedir para você responder, mas que você, na verdade, tenha sido despertado uma curiosidade acerca desse reino. Qual curiosidade? Onde eu me encaixo? Qual que é o papel desse reino na minha vida? Amém? Nós cremos que esse reino chegou e está em nós, está no meio de nós. Diga amém aí, glória a Deus. Eu quero observar um texto com você. Está lá em Mateus capítulo 22, verso 1 ao 14. Mateus capítulo 22, do 1 ao 14. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Eu não sei se eu já leio agora o texto principal. Nós vamos ministrar em cima de uma parábola muito conhecida, a parábola sobre as bodas do rei, a festa, a grande festa que o rei promove. Mas antes disso, antes de ler essa passagem que eu creio que os irmãos já conhecem muito bem, né? Eu preciso
vez após vezes, falar que o reino de Deus é chegado aqui, nesse tempo. Amém? Embora esse reino ainda não tenha sido estabelecido de uma forma concreta, porque nós cremos que esse reino já está aqui, mas ele ainda virá. Amém, irmãos? Não sei se você consegue absorver essa informação de uma forma que te traga a revelação, que nós já estamos no reino de Deus. Já podemos desfrutar do reino de Deus hoje. Contudo, esse reino ainda não foi estabelecido concretamente. Jesus, ele diz, é chegado o reino de Deus. Ele diz, peça que venha o reino. Mas lá em Apocalipse capítulo 11, verso 15, já nos desdobramentos dos fins dos séculos, olha o que acontece, abra para mim, por favor, Apocalipse 11, 15, só para você entender que esse reino já está aqui, mas ele ainda virá de uma forma mais abrangente. Apocalipse 11, 15 diz, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E como que eu consigo, de alguma forma, entender que esse reino que um dia será estabelecido de uma forma integral, nós, como filhos de Deus, já podemos desfrutar desse reino aqui. Nós podemos desfrutar, é um reino de alegria. Então, como falamos domingo passado, todo cristão deve ser alguém feliz, deve ser alegre, aleluias. Isso aí é uma das características do reino, né? Mas todo reino existe um rei, todo reino existe os súditos ali, mas todo reino também existe uma legislação, todo reino também exige certas responsabilidades, e baseado aqui em Mateus capítulo 22, eu quero observar com você mais uma característica desse reino de Deus que já chegou no nosso meio hoje aqui. Diga amém. Mateus 22, do 1 ao 14. Vamos lá, irmãos. Mateus 22, do 1 ao 14 diz, de novo, eu estou lendo na versão Almeida Revista atualizada. Não sei se você quer mudar, se é fácil. ARA, Almeida Revista e atualizada. Amém? Vamos lá. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas. Que nessa ocasião Jesus já tinha contado 2 parábolas antes dessa. Dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, obviamente que Jesus está falando do reino dos céus, ou melhor, do reino de Deus. Não sei se você acompanhou aqui que Mateus não escreve Deus, porque era um livro escrito para os judeus, e os judeus, eles não dizem o nome de Deus em vão, não usam o nome de Deus em vão. Então Mateus, em vez de escrever reino de Deus, ele escreve reino dos céus. E Jesus aqui está falando a respeito desse reino. E aí, quando ele fala sobre esse reino, ele compara esse reino a uma grande festa que um rei celebrou para o seu filho. No verso 3 diz, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com essa ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Aleluias, irmãos. Eu gosto de pensar nessa passagem como uma grande festa preparada para os convidados desse rei. E é interessante, irmãos, que eu não sei qual que é a festa mais
deslumbrante que você já participou na sua vida. Né? Você consegue lembrar aí uma festa que você falou, aquela festa foi demais. Tinha coxinha, né? Tinha churrasco, tinha doce de marmelo, aleluias. Mas eu estou falando de alguém que não só tem condições de dar uma boa festa, mas de alguém que, além de ter condições, essa ocasião pediu uma grande festa. E esse rei, ele faz uma grande festa e ele convida os seus amigos, como está claro aqui. Ele fala, o boi e o cevado já foram abatidos, já está tudo pronto. Vinde para as bodas. E eles, porém, não se importaram, verso 5, e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos servos, amarrai-o de pé, e mãos, e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aleluias. Sabe, irmãos, não é muito difícil associar essa parábola a um convite para a salvação. Eu tenho certeza que por algumas vezes você pode ter ouvido essa parábola com uma ênfase no que Deus tem um banquete para nós no reino de Deus, nos céus, né? Ainda mais porque Mateus, ele fala reino dos céus. Então, é muito provável que eu e você tenhamos desenvolvido a ideia de que isso aqui se trata de salvação, de que esse convite arremete à salvação. Então, Deus lá no céu, de fato, tem preparado um banquete, e aí ele convidou algumas pessoas que, como o texto diz, essas pessoas recusaram o convite. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos 10 pessoas que já recusaram o convite para a salvação. Então não é muito difícil a gente associar essa passagem à salvação. Contudo, essa passagem também ela pode ser vista da perspectiva de um reino que virá. Tenho certeza absoluta que você já ouviu alguma vez que essa passagem arremete a um banquete, a uma recompensa que está reservada para todos aqueles que aceitaram o convite, e isso diz respeito a um reino que virá. Quantos aqui já ouviram essa passagem por essa perspectiva, né? Tenho certeza que você já ouviu também essa passagem dizendo a respeito de salvação. Mas, irmão, nós não podemos ignorar alguns fatos aqui, de que há informações aqui suficientes nessa passagem que não nos deixam perceber que esse reino que Jesus escreve aqui é um reino que está entre nós, é um reino que chegou, é um reino que eu e você não só podemos, mas nós devemos aproveitar a oportunidade e nos envolver nesse convite do rei. Amém, irmãos? Por que eu digo isso? O primeiro elemento que eu observo aqui, está lá no verso 2 de Mateus capítulo 22, que Jesus, quando ele conta essa parábola, ele diz que
essa parábola está ilustrando o reino dos céus, ou melhor, o reino de Deus. Então Jesus não está falando de salvação. Ele está falando que o reino de Deus, e eu creio que esse reino que já está entre nós, é semelhante a um rei que celebra as bodas do seu filho. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar é que Jesus está falando de reino. Mas qual reino que ele está falando? Ele está falando do reino que virá? Pode ser. Mas eu creio que esse convite desse rei diz respeito a esse reino que já está entre nós. Esse reino que já chegou. Esse reino que está aí dentro de você. Aleluias. Sabe, irmãos, para muitos, eu tenho certeza que essa não é a sua realidade, a vida cristã não passa de algo enfadonho. Você sabe o que é enfadonho? O que é enfadonho, irmãos? É cansativo, entedioso. Então, para alguns, servir a Deus, a experiência da vida cristã para essas pessoas não passa de algo cansativo. Não passa de algo chato, que não traz prazer, que não traz alegria. Mas eu não consigo ver algo que ilustre melhor essas bodas do que servir a Deus, participar do reino de Deus. Domingo passado nós recebemos um convite aqui tão claro a respeito de uma vida alegre no Senhor. E aí, quando Jesus fala a respeito desse reino e ele decide, talvez Jesus tenha pensado, o que eu posso usar como exemplo para falar a respeito desse reino? Jesus, brilhantemente inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que esse reino é igual uma festa. Então, enquanto para alguns, irmãos, servir a Deus é aquela tarefa difícil, aquela tarefa sem prazer envolvido, eu quero dizer para você que, na verdade, servir a Deus é a coisa mais prazerosa que eu e você podemos estar envolvidos nesse tempo. Porque o reino de Deus, esse reino que chegou, esse reino que é justiça, paz e alegria no Espírito, esse reino é ilustrado por Jesus como uma grande festa. E eu acho um grande paradoxo que, infelizmente, muitos ainda não têm visto dessa forma. Muitos cristãos não conseguem ver esse reino de Deus que está entre nós, que está aqui, que já chegou, como algo prazeroso. Alegrem-se no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. Ainda o salmista no Salmo 100, verso 2, o que ele diz, irmãos? Salmista no verso 100, um verso muito conhecido. Salmista Davi no verso 100, capítulo 100, verso 2, perdão. Capítulo 100, verso 2. Olha o que o salmista diz. Talvez você conheça de cor esse versículo. Salmo 100, verso 2. O que diz? 1, 2, 3 e vamos ler junto? Servir ao Senhor com o que, irmãos? Irmãos, com alegria. Então esse reino que chegou é um reino de alegria, embora nós tenhamos as nossas responsabilidades, mas sim, é possível, sim, está diante de nós uma oportunidade de encontrar alegria em servir a Deus e se envolver com o seu reino. Por quê? Porque Jesus, quando fala do reino de Deus que já está entre nós, ele compara esse reino a uma grande festa. Aleluias! Eu não sei se você consegue olhar para a sua vida cristã e chegar à conclusão, a minha vida cristã é uma grande experiência, é algo prazeroso, eu tenho prazer de estar aqui, eu tenho prazer de me reunir com os irmãos na célula, eu tenho prazer de vir à oração, eu tenho prazer. Porque Jesus, quando fala desse reino, que já chegou, irmãos,
Daqui a pouco você vai entender por que eu associo esse convite, essa passagem das bodas, como sendo o reino que já chegou, que está aqui, a obra de Deus, que você tem o prazer e a oportunidade de participar dela. Amém? Então eu creio que a obra de Deus, o reino de Deus, fazer a vontade de Deus, servir ao Senhor, não pode ser diferente daquilo que o próprio Jesus disse, uma grande festa. O reino de Deus é semelhante a um rei que decidiu celebrar as bodas do seu filho. Então, estar envolvido no reino de Deus é estar desfrutando de uma grande festa. Aleluias! Irmãos, estar inserido no reino de Deus, para mim e para você, deve ser a coisa mais prazerosa que nós estamos envolvidos. Diga amém aí, irmãos. Lá em Romanos capítulo 12, verso 11, olha o que Paulo diz aos romanos. Aleluia. Romanos, capítulo 12, verso 11. Enquanto isso, ele diz, no zelo, não sejais remissos. Sede, portanto, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, irmãos. Então, irmãos, a tônica da sua vida com Deus, a tônica do seu envolvimento na obra de Deus, não pode ser diferente daquilo que nós vemos aqui. O que nós vemos aqui, irmãos? Que o nosso envolvimento na obra de Deus deve ser algo fervoroso, deve ser algo que aquece o seu coração. Eu não sei quando você ouve alguém dizendo, vamos à casa do Senhor, o que acontece com o seu coração? Quando você ouve alguém dizendo, vamos à casa do Senhor, vamos servir o Senhor, vamos buscar o Senhor junto. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa do Senhor, aleluias. Então esse reino, irmãos, essa nossa exposição, ela não suscita nada diferente do que grande alegria. Diga glória a Deus aí. Porque o reino de Deus, irmãos, é um reino de justiça, paz e alegria. E Jesus, quando vai dizer mais uma vez, ele compara esse reino que já está aqui, compara esse nosso envolvimento com a obra de Deus como uma grande festa. E eu pergunto com muito carinho para você, como que fica o seu coração quando você recebe um convite para estar na reunião de quarta-feira de oração? Como que fica o seu coração? Como que você recebe o convite de irmãos, vamos participar da reunião de célula, né? Isso deve aquecer os nossos corações, como diz Paulo aos Romanos, mas também, como diz o salmista, deve nos encher de alegria quando nós recebemos um convite de nos envolver em um nível maior do reino de Deus. Diga amém aí. Sabe, irmãos, por que eu enxergo esse reino, essa passagem como retratando esse reino que está aqui, essa obra de Deus que eu e você estamos inseridos? Primeiro, Jesus fala que é semelhante a uma grande festa, então nós entendemos que servir a Deus é uma tarefa de grande prazer e alegria. Mas é interessante que esse rei decide fazer uma festa para o seu filho. E aí a segunda coisa que ele pensa, né? Primeiro ele elabora tudo, planeja essa festa, né? E algo muito importante a ser feito, que faz parte do script de uma grande festa, é elaborar a lista de convidados. Amém, meus irmãos? E aí, irmãos, os convidados, certamente, eles são escolhidos com... Eu não sei qual o critério que você usa para escolher seus convidados, quando você faz lá a festa na sua casa. Eu vou escolher esse aqui por causa que ele
me chamou um dia para estar numa festa junto com ele. Ah, eu não posso escolher esse aqui, porque a grana está curta. Mas aqui nós estamos falando de alguém que não só tinha condições de fazer uma grande festa, como alguém que tinha muitos amigos. Esse rei, então, decide chamar os seus amigos. Ele chamou quem, irmãos? Os amigos. Ele chama seus amigos, e aí, irmãos, é interessante que a passagem vai dizer, lá em Mateus capítulo 22, é o texto que nós estamos lendo, verso 3, 4. Olha o que diz. O 3 e o 4, ó, então ele enviou seus servos. Esse rei decide então enviar os seus servos para que os servos pudessem convidar os seus amigos. Mas esses amigos não quiseram responder ao convite. Então ele enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde. Houve aqui uma insistência do rei. Ele mandou seus servos, vão lá, convidem-os, para que eles possam participar desse banquete, desse reino. Mas o que acontece, irmãos? Eles rejeitaram, e aí o rei manda outros servos. E aí acontece algo muito triste aqui, irmãos. Verso 3, 4, 5, eles rejeitam o convite. Mas no verso 6, fala que eles maltratam os servos do rei. Não só maltratam, eles mataram os servos do rei. E aí eu imagino que a essa altura você deve estar aí pensando, aonde que eu estou nessa história? Eu entendi que o reino de Deus já chegou, e essa passagem diz respeito ao reino de Deus, que é uma grande festa. Estar envolvido na obra de Deus é prazeroso, mas quem sou eu nessa história? E eu quero aliviar aí a sua consciência, dizendo que esses aqui que recusaram o convite não é você. Você pode dizer um ufa bem sonoro aí? Ufa! Amém, irmãos? Não é você. Sabe por quê, irmãos? Porque a passagem diz que esses amigos do rei não só recusaram o convite, como eles maltrataram os servos e mataram os servos. Eu não sei se você já matou alguém que está pregando para você. Você já fez isso? Não responda. Amém, irmãos? Sei que talvez você não tenha tido tamanha indiferença ao reino a ponto de matar quem está te convidando. Eu sei que às vezes você sente vontade de matar o líder quando te chama para oração, né? Mas eu acho que você ainda não chegou nesse nível. O máximo que a gente pode fazer, irmãos, é falar: esse líder pega muito do nosso pé. Eu vou sair dessa igreja, eu vou sair dessa célula. Amém? Mas matar, amém? Ainda não, né, irmãos? Glória a Deus. Então não diz respeito a você. Quem são esses amigos aqui, irmãos? Esses amigos são os judeus. Deus prepara um reino, Jesus inaugura esse reino é, primeiramente, oferecido aos judeus. E aí você sabe que os judeus, qual que foi a resposta instantânea dos judeus? Eles recusam o convite do rei de participar desse reino de justiça, paz, alegria, desse reino que já chegou entre nós, esse reino onde a cura, a pregação do evangelho ao judeu, ao grego, ao gentil. Os judeus recusam esse convite de se envolver na obra de Deus. Olha o que diz aqui, irmãos, Mateus capítulo 23, verso 34 ao 39. Por que são os judeus?
Porque Mateus 23, 34 ao 39, olha o que Jesus diz. Por isso, eis que eu envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Meu Deus! Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Verso 39. Declaro-vos, pois que desde agora já não me vereis até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então, irmãos, esses amigos que recusaram o convite de participar desse reino que está entre nós, foram judeus. Porque primeiro esse reino foi oferecido para os judeus. Lá em Romanos capítulo 1, verso 16, olha o que Paulo diz aos Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, não me envergonho da obra de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do que, irmãos? Do judeu e também do grego. Então, irmãos, esse reino, esse evangelho foi oferecido primeiramente aos judeus. Então, esses amigos que excusaram-se, que se recusaram a atender o convite do rei, que mataram os conservos, como nós vimos ali, Jesus dizendo, Jerusalém, Jerusalém, tu que matastes os profetas. Esses são os amigos do rei, que infelizmente recusaram o convite do rei. Isso tudo para você ficar aliviado. Toda palavra, eu tenho certeza que nós ficamos nos procurando nela. Qual o desafio que essa palavra traz para nós? Quem sou eu nessa história? Né? Mas o convite é dado aos amigos, lá no verso 3, 4 e 5, e eles recusam o convite, e além disso, eles maltratam os servos do rei. E aí, no verso 7, fala que o rei ficou o quê, irmãos? Irado. Irmãos, se tem algo que deixa Deus jururu com alguém, isso diz respeito a um convite para participar do banquete. Recusado. Quando você recusa o banquete, quando você recusa a mesa do rei, infelizmente, isso traz uma certa apreensão do rei. Verso 7 diz, a ira do rei, o rei ficou irado, enviando as suas tropas, ele exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Irmãos, Deus, como esse rei, ficou irado pela recusa dos seus amigos. Eles não só recusaram, mas maltrataram, mataram os servos do rei. E aí, Deus irado, ele faz o quê? Ele envia suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Como nós estamos falando aqui a respeito dos judeus, eu não sei se você sabe, no ano 70 depois de Cristo, nós lemos ali em Mateus capítulo 23, que Jesus ele profetiza contra Israel, contra Jerusalém. Fala, Jerusalém, Jerusalém, tu que mataste os profetas que foram enviados. Né? E Jesus fala, ó, a sua cidade vai ficar desolada, deserta. No ano 70 depois de Cristo, irmãos, o general romano Tito, chamado Tito, ele invade Jerusalém e ele destrói Jerusalém.
a história conta que os que sobraram, que sobreviveram, foram espalhados por todos os cantos do mundo. Flávio Joséfo, que foi um contemporâneo, ele foi testemunho ocular disso. Ele, nos seus escritos, ele relata que foram mais de 1 milhão de judeus mortos nessa ocasião. Então, essa foi a ira do rei, aqueles que recusaram o seu convite. Os judeus, infelizmente, foram espalhados pela terra, né? Houve uma ira do Senhor ali depositada sobre aqueles. Mas a história não termina aí, irmãos. Aqui no verso 7, o rei fica irado e ele enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Mas no verso 8 em diante diz: então disse aos seus servos. O rei simplesmente insistindo para que a sua casa ficasse cheia, ele envia os seus servos. Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. No verso 9 ele diz: então vão lá, diz para os seus servos, para as encruzilhadas, para os caminhos, vão lá para os becos, vão lá até as biqueiras, e a quem vocês encontrarem, tragam, encham a casa até que minha casa fique cheia. Irmãos, e como eu disse, essa casa não diz respeito à igreja, essa casa diz respeito ao reino de Deus. Eu tenho certeza que você não precisa se esforçar muito para entender que você não era o melhor qualificado para estar fazendo a obra de Deus nesse tempo. Eu não sou o melhor. Contudo, os que foram chamados primeiramente, eles recusaram. Portanto, na segunda chamada, o Senhor me alcançou. O Senhor me tirou de trás das malhadas. O Senhor me tirou do lamaçal de pecado. E hoje eu e você temos a oportunidade de participar do reino de Deus, de ser usado tremendamente por Deus nesse tempo, em o nome de Jesus. Então o rei insiste, ele vai lá pelas encruzilhadas, aonde vocês encontrar alguém que atenda a esse convite, traga-os. E eu não sei quantos aqui atenderam esse convite. Repito, não estou dizendo a respeito de salvação. Essa passagem não diz respeito à salvação, mas sim ao reino de Deus. Assim, e sim a obra de Deus, e sim está envolvido na obra de Deus. Não sei quantos aqui aceitaram o convite do Senhor e entendem, eu não sou o melhor, eu realmente não sou o melhor qualificado para estar aqui, mas a graça do Senhor me alcançou e hoje eu tenho aqui a oportunidade de me envolver na obra de Deus. Aleluias. Ainda no verso 10, e saindo aqueles servos pelas estradas, eles reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Diga glória a Deus aí. No verso 11, e entrando, porém, o rei. Por isso que eu digo, irmãos, que essa passagem não diz respeito à salvação. No verso 11, quando a casa já está ali, cheia, o rei decide olhar o pátio e ver ali como as coisas estavam. E aí a passagem diz que o rei chega e quando ele olha para os seus convidados, lembrando que esses convidados foram encontrados, caídos nas encruzilhadas, nos becos, nas casas de prostituição, foram encontrados aí nas biqueiras, mas agora eles atenderam o convite e são homens e mulheres de Deus envolvidos no reino de Deus. Diga glória a Deus aí. Mas o rei, quando ele desce ao salão, ele percebe que havia alguém ali, que mesmo tendo atendido ao chamado do rei, ao convite do rei, não estava vestido com as vestes adequadas. Por isso que não é salvação, irmãos. Você consegue imaginar a possibilidade de alguém estar lá no céu,
desfrutando da festa. O cara foi salvo, está lá no céu, se isso aqui fosse sobre salvação. Ele está lá no céu, está lá no meio da festa. Aí Deus simplesmente fala, não, o seu lugar não é aqui não. Você entrou aqui por engano. As suas vestes não são adequadas. Manda amarrar esse cara e manda esse cara lá para o inferno. Irmãos, isso não é possível, porque a salvação é mediante a fé, para que ninguém se glorie. Então, uma vez que você creu no Senhor, você é salvo. Não há possibilidade de que alguém entre e seja salvo sem que essa pessoa tenha crido em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é o nosso passaporte. Então, isso aqui não diz respeito à salvação, mas sim ao reino de Deus que já chegou nesse tempo. Está aí em nos envolvermos na obra de Deus. Esse reino está aqui. É um reino de alegria. Esse é um reino onde eu e você estamos sendo convidados pelo Senhor para participar dele. E aí, esse rapaz é encontrado ali com vestes inadequadas. E aí você sabe o desfecho. Ele foi amarrado e removido do meio da festa. Sabe, irmãos, fazer a obra de Deus não exige de mim e nem de você qualquer qualificação. Tudo é sobre Jesus, a obra é dele, nós somos apenas instrumentos. Eu gosto de pensar que eu e você somos como uma caneta, né? A mão que escreve é a mão de Deus. A caneta por si só não consegue fazer nada sozinha. Mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que a mão que escreve, a mão que usa, a mão que faz, pegue você hoje e use você tremendamente através do Espírito Santo que foi depositado em você pela graça do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, estar envolvido na obra de Deus não exige qualquer qualificação minha ou sua. Nós não temos como dizer, eu faço, ou eu fiz, ou eu vou fazer, porque a obra é de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Então, uma vez que você entendeu que você não era o melhor qualificado, uma vez que você entendeu que você foi achado nas encruzilhadas e foi inserido, hoje você tem a oportunidade de estar envolvido nesse reino, na obra de Deus, essa obra que nos traz grande alegria. Eu e você precisamos nos mover pela graça de Deus. Ah, mas e quanto a esse jovem que não tinha vestes adequadas? Irmãos, nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Isso não tem a ver com qualquer qualificação nossa. Contudo, uma vez que você entendeu que tudo é pela graça de Deus, nós, igualmente, Paulo diz, não devemos fazer com que essa graça seja vã. Você não faz nada, contudo, você é responsável para que essa graça possa ser eficaz. Então, ter sido inserido no reino de Deus, na obra de Deus, nesse tempo, não te traz crédito algum, porque tudo é pela graça de Deus. Contudo, eu e você temos a oportunidade hoje de, inseridos no reino de Deus, não permitir que essa graça seja vã, né? Então, essas vestes diz respeito a o valor que você dá por ter sido inserido nessa obra nesse tempo, irmãos. Diz respeito ao quanto você é grato por ter sido chamado por Deus aqui na Ibá Arujá nesse tempo. O quão grato você é. Quando eu me apresento diante do Senhor, irmãos, com vestes adequadas, eu estou dizendo, Senhor, eu reconheço que eu não era digno, eu reconheço que o Senhor me chamou.
e essa graça não vai ser desperdiçada. Senhor, eu vou fazer com que essa graça ela seja eficaz, que essa graça, que essa oportunidade que nós temos de estar inseridos no reino de Deus nesse tempo, desperte em nós um certo temor, uma certa gratidão que faça com que você se envolva mais e mais e mais na obra de Deus. Aleluias. Sabe, irmãos, todos que estavam ali não eram dignos. Contudo, estavam trajados adequadamente. E aí, o convite nos é feito. Tenho certeza que em algum nível você já se envolveu na obra de Deus. Seja um anfitrião, um líder de célula, ou você está envolvido na intercessão pelos irmãos, não sei. Você só não pode repetir o feito dos judeus, de recusar o convite, de se envolver no reino de Deus nesse tempo. Mas, mesmo tendo sido um convite atendido por você, eu quero convidar você nesse tempo para que você seja alguém que entendeu a oportunidade que você teve diante de Deus nesse tempo. Irmão, não tenha suas vestes de qualquer jeito. Quantos concordam que quando você entende a magnitude do evento que você vai estar participando, nós nos preparamos antes para isso? Quantos aqui, né, vão a uma festa de casamento aí, e você fala assim, eu vou com qualquer roupa, amassada mesmo, tá rasgada, não tem problema nenhum. Quanto mais importante é a cerimônia, a ocasião, mais nós nos preparamos. Não temos condições de dar R$1.000 numa roupa, mas 10 de 100 a gente se vira, sim ou não, irmãos? Mas a gente se vira. Então, às vezes, você não é a pessoa melhor qualificada para conduzir a reunião de célula. Mas se um dia você entendeu que essa é uma reunião solene, que é algo importante, você está aqui com a oportunidade de servir ao Senhor, prepare-se para isso. Separe um tempo, Senhor, não sou eu, mas é o Senhor, jejue, nós estamos a dias do encontro com Deus, você sabe que essa é uma oportunidade ímpar de você se envolver no reino de Deus, vidas serão tocadas ali, eternidades serão mudadas. O quanto você tem se gastado por isso, o quanto isso tem tomado seu coração, o quanto tudo que nós temos vivido, passado aqui, tem atraído seu coração, tem despertado em você um encargo. Irmãos, enquanto você entende que a graça do Senhor te faz hoje sentar no banquete diante do Rei, eu quero que você crie expectativas no seu coração todos os dias. Hoje vai ser um culto de celebração, então eu vou com as minhas melhores roupas espirituais, se eu posso dizer assim. Que roupa é essa, irmãos? É uma roupa de gratidão, é uma roupa de reconhecimento que a graça do Senhor me alcançou. Por isso eu chego diante do Senhor ousadamente, falando, Senhor, meu coração queimava quando eu ouvi que teria reunião. Senhor, quando eu recebi o convite para participar da reunião de célula, meu coração ardia. Que você seja esse servo encontrado com as suas vestes adequadas no reino de Deus. Quais vestes são essas? Vestes de gratidão ao Senhor. Amém, irmãos? Então, quem sou eu nessa história? Irmãos, certamente você não é, como nós falamos aqui, aqueles que de antemão recusaram o convite. Né? Como eu disse aqui, pelo menos até o momento eu não sei de ninguém que tenha matado o líder aí porque convidou para a oração. Amém? Você pode ter reclamado depois, xingado, murmurado, mas matar ainda não. Mas o convite é feito posteriormente. E aí talvez você seja alguém que tenha ouvido esse convite, se envolva na obra de Deus.
Gaste os seus dias na obra de Deus. Não seja como os judeus, que desperdiçaram a chance de sentar-se à mesa do rei. Mas talvez você é alguém que até recebeu esse convite, mas infelizmente não tem tido o coração correto diante da oportunidade que você tem recebido. Talvez porque para você a obra de Deus ainda é um peso. Talvez porque para você a obra de Deus ainda é uma obrigação. Mas eu quero dizer para você que esse reino é um reino de alegria. A obra de Deus, como diz o salmista no capítulo 100, verso 2, servir ao Senhor com alegria. Paulo preso, ele diz, alegrem-se no Senhor. Então eu quero desafiar você nesse tempo, para que você descubra a alegria de servir a Deus. Se você não acreditar em mim, que é prazeroso, irmãos, se você não acreditar em mim, mas não pode ser. Como pode ser prazeroso estar aqui na quarta-feira orando? Como pode ser prazeroso, né, ir para a reunião de célula, aquele monte de criança, catarrenta passando, falando alto, e uma bagunça. Como pode ser prazeroso isso? Irmão, se você não acreditar em mim, acredite na palavra do Senhor. Na presença do Senhor, há plenitude de alegria. Servir ao Senhor é servir com alegria, é ter o seu coração fervoroso, é ouvir, vamos à casa do Senhor, e o seu coração se encher de alegria, aleluias. Então nesse tempo, eu quero juntamente com você pedir para o Senhor, Senhor, me dá essa alegria. Senhor, eu quero descobrir essa alegria de te servir. Essa alegria proposta que fez com que os apóstolos, mesmo em face da morte, eles estavam ali felizes, satisfeitos, porque entenderam que não eram merecedores, mas a graça do Senhor os fez desfrutar da maior alegria que alguém pode ter, que é servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Mesmo que nos custe, mas servir ao Senhor é a coisa mais alegre, mais prazerosa que eu e você podemos desfrutar nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Você que está aí, talvez seu coração não tenha queimado tanto pela obra de Deus. Cheio de vida de Deus aí no seu lar. Você sabe que está cheio de Deus. Só olhar para ele, você vai ter alegria. Aleluia! Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Muita banda ministra aqui. Eu gostaria que você investisse alguns minutos em nome de Jesus. Para quê, irmãos? Senhor, Pai, nos mostra, Senhor, nós queremos conhecer essa alegria que está na sua presença, essa alegria, Senhor, do reino, o seu reino, a sua justiça. Senhor, a obra de Deus é esse grande banquete que está diante de nós nesse tempo. Senhor, eu quero ver com a sua perspectiva. Começa a orar ao Senhor. Senhor, aquece meu coração. Fala isso para o Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Aquece o meu coração, Pai. Senhor, eu quero descobrir a alegria da salvação. Senhor, eu quero voltar a sentir o prazer de servir ao Senhor. Eu quero voltar a sentir o prazer de estar na tua presença. Senhor, eu quero voltar a sentir o prazer de gastar os meus dias diante do Senhor, Pai. Senhor, eis que nós reconhecemos uma grande oportunidade diante de nós, a oportunidade de nos envolver com o reino de Deus. O reino que está aqui é um reino que não é desse mundo, é um reino que já é, mas que será. Senhor, nos ajuda, Pai, a ter prazer, alegria no Espírito, Pai, de servir ao Senhor. Pai, desperta, Senhor, teus filhos. Desperta, Senhor, Pai, para te buscar nesse tempo. Senhor, desperta, Pai, para te buscar nesse tempo. Desperta, Senhor, para que nós possamos nos envolver mais e mais com as células. Nós possamos nos envolver, Senhor, com o encontro com Deus, com o evangelismo.
Senhor, com a edificação, Senhor meu Deus, na palavra. Desperta teus filhos em nome de Jesus. Senhor, remova toda apatia em nome de Jesus. Remova, Senhor, toda a mornidão. Remova em nome de Jesus, Senhor, toda a indiferença com o reino de Deus. Que esse reino seja percebido nesse tempo. Que esse reino, Senhor, seja um reino de prazer, de alegria. Seja, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, um banquete diante de nós, para a glória do teu nome. Continue orando, continue buscando ao Senhor. Fale na vida desse irmão. Fala, Senhor, prospera esse irmão em nome de Jesus, que ele receba dons, capacitação do Espírito, que ele possa receber ousadia, intrepidez agora. Senhor, nos dê um coração grato, nos dê um coração, meu Deus, de quem entendeu, oh Pai, que é grato, Senhor, que foi escolhido para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Vamos declarar uma canção nessa noite. Oh, Senhor. É o meu maior prazer. Diga te adorar, Senhor. Te adorar, Senhor. Prostrados aos teus pés. Prostrado aos seus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levante as suas mãos nessa manhã. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Você consegue vestir as suas vestes de gratidão nessa manhã e declarar essa canção? É meu maior prazer Ante como alguém que reconhece. te adorar, Senhor. Prostrado aos seus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, Levante o seu coração essa manhã. Diga isso de no seu coração. te dou o meu coração. Quando tua glória vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. É o meu maior prazer. É o meu maior te adorar, Senhor. Prostrado aos seus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, levanto as minhas mãos. Te dou o meu coração. Quando tua glória vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluias. Em Apocalipse capítulo 19, verso 8. Eis-me aqui, Senhor. Consegue projetar Apocalipse Aqui, capítulo Senhor. 9, capítulo 19, Tua verso obra 8. para a tua vida, Senhor.
Aleluia. Amém. Então, diz o seguinte: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, Aleluia. resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Hoje o Senhor tem te dado novas vestes. Hoje o Senhor quer te dar novas vestes para que você possa, diante desse banquete, estar todos os dias trajado adequadamente para a glória do teu nome de Jesus. Que o Senhor possa te conduzir à alegria plena na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te louvamos por essa manhã tão gloriosa, Pai. Nós te louvamos porque diante de nós há um convite, Senhor. Te louvamos, Senhor, para que esse convite nos coloca na mesa do Rei, Pai. Senhor, nós entendemos que servir ao Senhor, Pai, é a maior e a melhor coisa que nos pode acontecer, Pai. O Senhor não precisa de nós, o Senhor não precisa, Senhor, da nossa música, o Senhor não precisa da nossa oração, não precisa do nosso dízimo, o Senhor não precisa de nós. Contudo, o Senhor nos tem chamado nesse tempo para partilhar nessa obra tão gloriosa, Pai. Senhor, e nós queremos dizer que nós somos gratos ao Senhor por termos sido chamados para servir ao Senhor nesse tempo. Senhor, e nós queremos dar as nossas vidas, queremos dar, Senhor, o nosso tempo, o nosso coração, em o nome de Jesus. Nós te bendizemos, Pai. Obrigado por tudo, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem: Amém. Deus te abençoe, vai em paz em nome de Jesus.